Imagine viver 2 décadas servindo alguém que nunca te valorizou. Cada gota de suor do seu trabalho sendo usada por outra pessoa, que além de explorar sua força, muda as regras sempre que você começa a prosperar. Imagine ter que fugir às escondidas com sua esposa e filhos, temendo ser alcançado por aquele que poderia tirar tudo de você, até mesmo as pessoas que você ama. Agora imagine estar nesse caminho, vulnerável, cansado, fugindo de um passado injusto, quando de repente o Deus dos seus pais fala com você. Ele não só te chama de volta à terra da promessa, mas também garante: eu estarei com você. Mas o passado vem atrás de você e está mais perto do que você imagina. No momento mais tenso, Deus aparece, fala com o inimigo e muda tudo. O que parecia um fim se transforma em um novo começo. Porque quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. Gênesis, capítulo 31. Jacó ouve os filhos de Labão murmurando, dizendo: Jacó tomou tudo o que era de nosso pai, e com isso juntou toda essa riqueza. Jacó também percebe que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo, onde estavam os seus rebanhos, e lhes disse: estou vendo que o rosto do pai de vocês já não é para comigo como era antes, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que servi ao pai de vocês com todo o empenho. Mas o pai de vocês me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Quando ele dizia: os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam crias salpicadas. E quando ele dizia: os listrados serão o seu salário, então todas as crias nasciam listradas. Assim, Deus tirou os rebanhos de seu pai e me deu a mim. Durante o tempo em que os rebanhos acasalavam, tive um sonho. Vi que os bodes que cobriam as cabras eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: aqui estou. Ele continuou: levante os olhos e veja. Todos os bodes que cobrem os rebanhos são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão tem feito a você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Agora levante-se, saia desta terra e volte para a terra da sua parentela. Então Raquel e Lia responderam a Jacó: será que ainda temos parte ou herança na casa de nosso pai? Não somos tratadas por ele como estrangeiras? Ele nos vendeu e consumiu completamente o que recebeu por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus lhe disse. Então Jacó se levantou e colocou seus filhos e esposas sobre os camelos. Levou todos os seus rebanhos e todos os bens que havia adquirido em Padã-Arã para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Labão tinha saído para tosquear as ovelhas, e Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam ao pai. Jacó enganou Labão, o arameu, ao não avisar que estava fugindo. Assim ele fugiu com tudo o que tinha, atravessou o rio Eufrates e seguiu na direção dos montes de Gileade. Ao 3º dia, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Ele reuniu seus parentes e os perseguiu por 7 dias, alcançando-o nos montes de Gileade. Mas Deus apareceu a Labão, o arameu, em sonho à noite e lhe disse: cuidado, não fale nada a Jacó, nem para o bem nem para o mal. Labão alcançou Jacó nos montes de Gileade e armou acampamento ali. Disse então a Jacó: o que você fez? Por que me enganou e levou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu às escondidas, sem me avisar, para que eu não pudesse despedir-me com alegria, com cânticos, tamborins e harpas? Você nem me deixou beijar meus netos e minhas filhas. Foi um ato tolo. Eu poderia fazer-lhe algum mal, mas o Deus do pai de vocês me falou ontem à noite dizendo: cuidado, não fale nada a Jacó, nem para o bem, nem para o mal. Mas por que você fugiu escondido? E por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu:
Fugi porque tive medo e pensei que o Senhor poderia me tirar suas filhas à força. Quanto aos seus deuses, quem for achado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja o que tenho comigo e leve o que for seu. Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão então entrou na tenda de Jacó, depois na de Lia e nas das duas servas, mas não encontrou os ídolos. Saindo da tenda de Lia, foi para a de Raquel. Raquel havia colocado os ídolos dentro da sela do camelo e estava sentada sobre eles. Ela disse ao pai: Perdoe-me, meu senhor, por não me levantar diante do Senhor, pois estou no período das mulheres. Ele procurou, mas não os encontrou. Jacó então ficou irado e discutiu com Labão, dizendo: Qual é a minha culpa? O que fiz de errado para o Senhor me perseguir assim? Vasculhou todas as minhas coisas e encontrou algum objeto seu? Coloque-o aqui diante dos nossos parentes para que decidam entre nós dois. Tenho estado com o Senhor por 20 anos. As suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e nunca comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca trouxe ao Senhor o que foi despedaçado por feras. Eu mesmo arcava com o prejuízo. O Senhor exigia de mim o que era roubado, de dia ou de noite. De dia o calor me consumia, e de noite o frio me tirava o sono. Foram 20 anos em sua casa, 14 anos por suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos. E o Senhor mudou o meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não estivesse comigo, o Senhor certamente me teria mandado embora de mãos vazias. Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele julgou a minha causa. Labão respondeu: Estas filhas são minhas filhas, estes filhos são meus filhos, e estes rebanhos são meus rebanhos. Tudo o que você vê é meu. Mas o que posso fazer hoje por estas minhas filhas, ou pelos filhos que elas deram à luz? Vamos fazer um pacto, eu e você, e que ele sirva de testemunho entre nós. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como coluna, e disse aos seus parentes: Ajuntem pedras. Eles pegaram pedras, fizeram um montão e comeram ali sobre ele. Labão o chamou Jegar-Saaduta, e Jacó o chamou Galide. Labão disse: Este montão é testemunha entre nós dois hoje. Por isso foi chamado Galede, e também Mispa, pois Labão disse: Que o Senhor vigie entre mim e você quando estivermos separados. Se você maltratar minhas filhas, ou se tomar outras mulheres além delas, mesmo que ninguém veja, saiba que Deus será testemunha entre nós dois. Disse mais Labão a Jacó: Veja este montão e esta coluna que levantei entre nós. Este montão e esta coluna são testemunhas de que não passarei além deste montão contra você, nem você passará além dele contra mim para o mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. Então Jacó ofereceu um sacrifício no monte e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite no monte. De manhã Labão se levantou, beijou seus netos e suas filhas, abençoou-os e voltou para casa. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. Gênesis 31 é um capítulo profundamente revelador sobre a providência divina, a fidelidade de Deus para com o seu povo e a maneira como ele governa todas as circunstâncias da vida, mesmo aquelas que parecem mais confusas e hostis. Neste ponto da narrativa, Jacó está vivendo há muitos anos em Padã-Arã, sob o serviço de seu sogro Labão, com quem teve uma relação marcada por exploração, desconfiança e manipulação. Ao longo de 20 anos, Jacó trabalhou arduamente, primeiro para conquistar Raquel e Lia como esposas, depois para formar seu próprio rebanho. Mas, apesar das injustiças sofridas, Deus nunca deixou de estar com ele. O capítulo começa com Jacó percebendo que o ambiente ao seu redor está se tornando hostil. Os filhos de Labão, movidos por inveja, acusam Jacó de ter enriquecido às custas do pai. A Bíblia nos mostra como o coração humano, sem a regeneração operada pelo Espírito, tende a distorcer os fatos para justificar seus ressentimentos. Jacó, no entanto, não reage com violência ou vingança. Ele ouve a direção de Deus. Volte para a terra dos seus pais.
e eu estarei com você. Essa ordem mostra que o Senhor estava conduzindo Jacó de forma soberana. Nada na vida do patriarca era aleatório. Deus estava cumprindo o pacto feito com Abraão, Isaque e agora também com Jacó. Jacó reúne suas esposas em segredo e compartilha não apenas os eventos materiais, como as mudanças de salário e o sucesso reprodutivo de seus rebanhos, mas também o que Deus lhe revelou em sonho. Isso nos lembra que para o povo de Deus, não é a habilidade, o esforço ou a sorte que definem os resultados da vida, mas a bênção do Senhor. Ele deixou claro para Raquel e Lia que tudo o que possuíam vinha de Deus, mesmo que aos olhos de Labão, Jacó tivesse tomado algo dele. A resposta de Raquel e Lia é surpreendente. Elas não apenas apoiam Jacó, mas denunciam o próprio pai. Dizem que foram tratadas como mercadoria e que Labão se apropriou do que era seu por direito. Aqui vemos como a injustiça e a ganância de Labão desmoronam até mesmo os laços familiares. Mas a ação de Raquel de roubar os ídolos da casa do pai levanta uma tensão importante. Ainda que tenha apoiado a fuga, ela age de forma enganosa e revela que, mesmo vivendo em uma família marcada por revelações divinas, o coração humano ainda pode guardar ídolos tanto materiais quanto espirituais. Quando Jacó parte com sua família e bens, Labão inicia uma perseguição. Ele o alcança, mas é impedido por uma intervenção direta de Deus em sonho. Cuidado, não fale nada a Jacó, nem para o bem, nem para o mal. Essa aparição não é apenas um aviso moral, mas um lembrete solene de que Deus defende o seu povo. Mesmo um homem como Labão, que agia com astúcia e interesse próprio, é forçado a recuar diante da autoridade divina. A proteção que Deus concede a Jacó aqui é um eco da promessa do pacto. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Na discussão entre Jacó e Labão, vemos um contraste gritante. Labão fala com o tom possessivo de quem ainda acha que tudo lhe pertence. Jacó, por sua vez, fala com profunda convicção, reafirmando que serviu com integridade, mesmo diante das injustiças. Seu discurso culmina com um apelo a Deus como juiz. Ele invoca o Deus de Abraão e o temor de Isaque, e declara que, se não fosse por esse Deus, ele teria saído de mãos vazias. Este é o clímax espiritual do capítulo. Jacó reconhece que sua vida, sua família e seus bens são frutos da graça de Deus, não de sua esperteza ou esforço. O pacto entre os dois é estabelecido com um montão de pedras, servindo como testemunha entre eles. Labão ainda tenta estabelecer limites territoriais e morais, mas, ironicamente, é ele quem estava sendo impedido de ultrapassar os limites pelo próprio Deus. A aliança, embora pareça uma trégua humana, é, na verdade, o encerramento de um ciclo divinamente governado. O capítulo termina com Labão retornando para casa, e Jacó, liberto do jugo de seu sogro, agora prossegue rumo ao cumprimento da promessa, a terra de seus pais. Neste capítulo vemos claramente como Deus está envolvido nos detalhes da vida de seu povo. Ele não apenas cumpre promessas futuras, mas também protege, orienta e sustenta em cada passo do caminho. Gênesis 31 é uma prova viva de que o Senhor é fiel, mesmo quando os homens são injustos. Ele dirige o curso da história, moldando até as tensões familiares para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Gênesis 31 nos mostra com clareza que Deus cuida de seus filhos, mesmo quando eles enfrentam situações difíceis e injustas. Jacó passou anos sendo explorado por Labão, mas o Senhor estava com ele em todo o tempo, protegendo-o e fazendo com que tudo cooperasse para o seu bem. Isso nos encoraja a confiar que, mesmo quando as coisas parecem estar contra nós, Deus continua agindo nos bastidores com fidelidade. O capítulo também nos ensina que seguir a direção de Deus exige coragem. Jacó teve que deixar tudo para trás e partir rumo ao desconhecido, confiando apenas na palavra de Deus. A fé verdadeira se revela quando obedecemos, mesmo sem ver o caminho completo à frente. Muitas vezes,
Deus nos chama a deixar lugares de segurança aparente para vivermos uma vida mais alinhada com sua vontade. Outro ensinamento importante é que nossa segurança deve estar firmada em Deus e não nas pessoas, bens ou tradições. Labão queria controlar tudo ao seu redor, achando que tinha direito sobre tudo, mas Jacó reconheceu que foi Deus quem lhe deu tudo o que tinha. Assim também nós precisamos lembrar que não é o esforço humano ou a estrutura ao nosso redor que nos sustenta, mas sim o cuidado soberano do Senhor. Além disso, o texto expõe como o coração humano é inclinado à idolatria. Mesmo tendo visto Deus agir poderosamente, Raquel roubou os ídolos do pai, talvez buscando alguma segurança neles. Isso nos desafia a examinar o que está escondido em nossos próprios corações. Às vezes, nos apegamos a coisas que parecem inofensivas, mas que ocupam o lugar de Deus em nossas vidas. Por fim, somos lembrados de que Deus vê tudo o que passamos e fará justiça no tempo certo. Jacó suportou calado muitas injustiças, mas Deus interveio no momento certo, protegendo-o e julgando a situação. Essa certeza nos fortalece quando sofremos em silêncio. Podemos descansar no fato de que o Senhor conhece nossa dor, ouve nossas orações e agirá com justiça perfeita. Neste capítulo de Gênesis, vemos um Deus que não abandona os seus nem por um instante. Mesmo quando Jacó se viu cercado por desconfiança, calúnia e perseguição, o Senhor permaneceu fiel. Essa fidelidade não depende do nosso desempenho, mas do seu pacto eterno. Jacó errou, sentiu medo, hesitou e não tinha controle da situação, e ainda assim, Deus o guiou com firmeza, porque havia uma promessa que precisava ser cumprida. Isso nos lembra que a nossa segurança não está na força da nossa fé, mas na força do Deus em quem cremos. A história de Jacó é a história de todos os que pertencem ao povo de Deus. Um caminho de altos e baixos, lutas internas e externas, onde muitas vezes somos tentados a agir por medo ou a buscar segurança em coisas erradas. Mas ainda assim, somos conduzidos com graça, porque Deus é paciente e nos molda ao longo do caminho. Ele não exige perfeição imediata, mas sim um coração rendido, disposto a segui-lo, mesmo quando os passos forem difíceis. Mais do que isso, este capítulo nos aponta para uma realidade maior. Tudo o que aconteceu com Jacó serviu para preservar a linhagem por onde viria o Salvador, Jesus Cristo. Cada livramento, cada mudança de rumo, cada confronto, tudo estava sob a direção do Deus soberano que estava preparando a vinda do Redentor. Em Cristo, vemos o cumprimento perfeito do cuidado de Deus. Ele é o verdadeiro descendente de Jacó, que foi perseguido injustamente, rejeitado por muitos, mas que em tudo se manteve fiel. E é por meio de sua vida, morte e ressurreição que hoje temos a certeza de que não estamos sozinhos. Se você se sente cansado, cercado de dificuldades, ou lutando com situações que parecem maiores do que você pode suportar, olhe para Jesus. Ele é o bom pastor que nos guia com firmeza e compaixão. Ele não apenas sofreu por nós, mas agora vive e intercede por cada um que lhe pertence. E assim como Deus viu, defendeu e honrou Jacó no tempo certo, Ele também cuidará de você, não com base no que você merece, mas com base na graça eterna conquistada na cruz. O caminho pode ser cheio de espinhos, mas a presença do Senhor nunca falha. O nosso chamado é viver em confiança, santidade e dependência, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Que a história de Jacó nos leve a descansar mais profundamente no amor fiel do nosso Deus e a viver com mais zelo pela nossa vida espiritual, sabendo que fomos comprados por um alto preço. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.